Observe o seguinte. Observe uma coisa. Dados A e B reais, tá? Com A menor do que B. E F, uma função contínua em AB, tá? Dados com A menor do que B. Não tem I, não. F, uma função contínua em AB. E P igual a x0, x1, xn. Uma partição do intervalo fechado AB com coeficientes, com coeficientes C1, C2, Cn, para dar tudo isso aqui, AB é o intervalo fechado, tá? F, uma função contínua nesse intervalo, e P, uma partição com esses coeficientes. Você sabe quem é a integral definida? Desculpe. Você sabe quem é a soma de rima sobre P da função F, a soma de rima sobre o intervalo fechado AB da função F, relativa a essa partição com esses coeficientes. Você sabe que é isso, né? Você sabe que é isso, ó. Isso aqui dividido por... Agora eu vou pegar isso aqui e vou dividir por B menos A. Isso aqui vai ser, ó, vai ser exatamente, ó, você sabe o que é a soma de rima, não sabe? A soma de rima é F de C1, tá, vezes o delta x1, porque é a soma de rima, mais o quê? F de C2 vezes o delta x2, mais até o último, que é o F de Cn vezes o delta xn. Dividido por B menos A. Mas quem é B menos A? É o comprimento do primeiro subintervalo da partição, mais o comprimento do segundo subintervalo da partição, mais até o comprimento do último intervalo da partição. E o que é isso aqui? À luz disso, é a média aritmética dos valores da função em C1, C2, Cn, cujos pesos, média aritmética ponderada. É uma média, tá certo? É uma média, também é chamada de aritmética, tá? É uma média aritmética ponderada. Aqui é uma média aritmética o quê? Simples. Tá? Todos os P são iguais a 1. Ou todos os P são iguais. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma média aritmética ponderada dos valores F de C1, F de C2, F de Cn, com pesos delta x1, delta x2, delta xn. Ora, mas se você olha para cá, você tem o seguinte. Daí, agora observe o seguinte. Perceba que, ó,
Ou daí, você tem o seguinte, olha, a função é contínua no intervalo fechado AB, então ela é integrável à rima, ela tem integral definida, existe o limite existe o limite da soma de rima dessa função, tá? E quem é a integral definida? A integral definida de A a B da F. E agora eu vou dividir essa integral definida por B menos A. Isso aqui quem é? Isso aqui é o limite, tá certo? É o limite quando a norma de P tende a zero, da soma de rima sobre P, F de CI, delta XI, dividido por B menos A. Ó, B menos A, eu estou multiplicando o limite pela constante 1 sobre B menos A. Então, isso aqui fica o limite quando a norma de P tende a zero, tá certo? Da soma de rima, F de CI, delta XI, dividido pela soma delta x1 mais delta x2 mais delta xn, né? Que é o B menos A. Dividido, vamos colocar aqui, B menos A. B menos A, entra a constante, ou seja, isso é o limite quando a norma de P tende a zero, de quem? Quem é a soma de rima? F de C1, delta x1, mais F de C2, delta x2, delta x2, mais F de Cn, delta xn, dividido por delta x1, mais delta x2, mais delta xn. Ora, bolas! Então, esse quociente aqui é o limite de médias aritméticas ponderadas de valores da função f. Aonde? Os valores aonde? Nos coeficientes da partição. E eu posso ter uma média de uma quantidade de valores tão grandes quanto eu queira, bastando para isso a norma da partição ser suficientemente fina, a norma da partição ser suficientemente próxima de zero, ser um número suficientemente próximo de zero. Então, quando eu estou calculando, quando eu calculo isso, eu estou calculando limite de possíveis médias aritméticas dos valores da função no intervalo. Por esta razão, é que esse quociente aqui, ele é denominado média aritmética da função f, média da função f sobre o intervalo fechado AB. Tá? Então, dessa discussão aí, é que sai a seguinte definição. Assim, por definição, tá certo? A integral definida da função f dividido pelo comprimento do intervalo B menos A é a média da função f, que é a função contínua, aonde? No intervalo fechado AB. Por quê? Porque esse quociente é limite, tá? De possíveis médias aritméticas. Das possíveis médias aritméticas ponderadas, né?
de valores da função no intervalo fechado AB. Então, ele é a média. Tá? Repare que não há soma dos valores da função. Não há. Então, como é que eu vou conceber isso? Soma dos valores da função dividido pela quantidade desses valores. Não tem. O intervalo AB é infinito e contínuo, né? Então, como é que eu vou somar todos os valores f de x com x no intervalo AB? Não há como fazer isso. No entanto, é plausível pensar na média. Quem é a média? É a integral definida dividido por b menos a. Mas para que Tá? a gente usaria essa média? Hã? Para que a gente usaria essa média? Ah, meu filho, você tem aplicações muitas, por exemplo, em sinal, estudo de sinal. Pegar a média, o sinal é uma função, tá? No intervalo fechado, é interessante você saber a média do sinal. Tá bom? A média. E lembre, pelo teorema do valor médio para a integral definida, essa média aqui, ela é assumida em um valor, tá? Em um número real dentro do intervalo fechado AB. Que eu não sei se vocês lembram, se uma função f é contínua no intervalo fechado AB, nesse intervalo fechado, há um número c, tal que a integral é f de c vezes b menos a. Então, a média é f de c. Tá? Teorema do valor médio para a integral definida. Dele provém o primeiro teorema fundamental do cálculo, que gera o segundo teorema fundamental do cálculo. Então, a média de uma função no intervalo fechado AB, ela é assumida pela função no número dentro do intervalo fechado AB. Tá? E as aplicações são muitas, tá? Aplicações mesmo. Média de sinal, é importante você saber. É a integral. Inclusive, isso se estende para funções de várias variáveis. Você tem uma função de várias variáveis, de duas variáveis, por exemplo, no domínio do R2. Então, quem é a média da função? É a integral dupla da função dividido pela área da região. Que aqui é o comprimento do intervalo, lá é a área. Volume, você tem média do sinal no volume. É a integral tripla do sinal dividido pelo volume do domínio, onde o sinal está definido. No caso, uma função. Tá? Então, qual a média, por exemplo? Qual a média? Qual a média? Já que a média está definida, a pergunta: qual a média da função f de x igual a quê? x2 no intervalo fechado, tá? Menos 1. Então, qual é a resposta? Solução. Então, a média é a média de f em menos 1, quem é? É a integral definida da função no intervalo menos 1, dividido por quem? Pelo comprimento do intervalo, que é quanto? 2. Ou seja, isso é 1/2 da integral de x2 de menos 1 a 1. Tá certo? Que é 1/2 de 2 vezes a integral de 0 a 1 de x2. Certo? Tá? Ou seja, isso aqui é... E cancela, dá x3 sobre 3... De quanto? De 0 a 1. Que dá quanto? 1/3. Isso é a média da função. Tá certo? Tá?
Qual a média? Qual a média de f de x igual a x3 no intervalo fechado menos 1? Tá? Então, solução. A média é, então, quanto? Integral de menos 1 a 1 de x3, integral de menos 1 a 1 de x3, tá? Dividido por 2, que é o comprimento do intervalo. Só que a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é quanto? 0, nem fazer conta. Então, isso aqui dá 0 sobre 2, que dá 0, a média é 0. Claro, a função é ímpar. No intervalo menos 1, 1, tá aqui. Não faz isso. Ela faz isso, ela é ímpar. Média é 0. O lado direito compensa o lado esquerdo, anula tudo, a média é 0. Então, quando você tiver lá na frente, computação gráfica, você está computação gráfica, tá? Ou for estudar processamento de sinais, e pedir a média de uma certa função de uma variável no intervalo fechado, quem é essa média? Quem é? É a integral definida dividida pelo comprimento do intervalo. E você não terá o direito de dizer que não aprendeu. Tá? Pronto. Pedir para calcular a média é isso. Tá? Vamos resolver mais, ver algumas integrais. Aqui, brilhador. Olha, colocar essa integral aqui, como você sai dela, dessa integral? Ó, deixa eu ver aqui. Integral do cosseno de x, integral do cosseno de x mais seno de 2x sobre o seno de x. Como você resolve essa integral? Por exemplo, cosseno de x mais seno de 2x sobre o seno de x. Como resolver essa integral? E aí? Sugestão? A bola está quicando na marca do pênalti. Não está nem parada. Falta só você
chutar. Cosseno de X vai ser Quem é o seno de 2x? 2 vezes o seno cosseno. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então vamos lá. Então, essa integral é igual, ó. Integral do cosseno de x mais quanto? 2 seno de x vezes o cosseno de x dividido pelo seno de x de x. O que eu faço agora? Dá para separar. Eu tirar o valor como cosseno e O cosseno, né? O cosseno coloca em evidência e não bota na esquerda, bota na direita. Então, isso aqui fica a integral de quem? De 1, 2 seno de x sobre o seno de x vezes o quê? Cosseno de x de x. Aí isso aqui requer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? U igual a seno. Vamos lá. Colocar aqui. Com U igual a seno de x, quem é du? Cosseno de x dx. Então, como é que fica a sua integral? Fica a integral de quem? 1 mais 2u sobre u, integral em u. E aí você quebra essa integral assim. Fica a integral de quê? De 1 sobre u, né? Mais 2, integral em u. Que é quanto? Qual é o valor da integral de 1 sobre u? seria Logaritmo natural. Logaritmo natural de quem? De u, não. Logaritmo natural do módulo de u. Mais o quê? Mais 2u. Mais uma constante. Mas quem é u? Seno de x. Então, isso é logaritmo natural do módulo do seno de x mais 2 seno de x mais uma constante. Entendido? Entendido aí? Pronto. Deixa eu ver.